Olá! Tenhamos todos um dia abençoado. Hoje vamos falar da temática reinserção ou reintegração social do ser humano com transtorno mental. Para tal, vamos recordar a questão orientadora número 5. Pesquise e explique a reintegração social do ser humano com transtorno mental. Será que é possível reintegrar esse ser no trabalho? Será que tem empresas que dão oportunidades a essas pessoas? O que vocês pensam sobre isso? Vimos que a história da política de saúde mental no Brasil e no mundo é marcada por um período em que a internação era colocada como alternativa prioritária para as pessoas com transtornos mentais, como parte do processo de exclusão dessas pessoas do corpo social, o que alimentou a manutenção das longas internações e, consequentemente, a fragilização ou mesmo o rompimento de laços sociais e familiares dessas pessoas internadas. A reforma psiquiátrica direcionou a atenção à demanda buscando torná-la extra-hospitalar, isto é, não manicomial. A extinção de tratamentos violentos, a abertura dos portões e a criação dos novos espaços para cuidar da loucura não significam suspender ou negligenciar os cuidados necessários, mas sim construir novas possibilidades e novas formas de entender e lidar com o sofrimento mental. Desta maneira, considerando e buscando romper esse modelo asilar, esse modelo de atenção, a Lei Federal 10.216 de 2001 preocupou-se em assegurar o desenvolvimento de estratégias específicas para o cuidado das pessoas internadas por longos períodos, que visem garantir sua cidadania e seu direito de inclusão. Dessa maneira, IRDS em 2001 refere-se que a reinserção social é um processo longo, demorado, pois implica na desmistificação da loucura perante a sociedade e reformulações no poder contratual dos usuários e no estabelecimento da relação com o Estado e a sociedade. Nesse contexto, Gonçalves e Senas dizem que o que se espera através da reforma psiquiátrica não é apenas o fechamento dos hospitais psiquiátricos ou desativação de leitos, transferindo o paciente para seu domicílio e lá deixando confinado. Almeja-se muito mais, principalmente o resgate ou a aquisição da cidadania, o respeito à sua subjetividade, a subjetividade desse indivíduo, e o incentivo à conquista da sua autonomia, ou seja, a reintegração do indivíduo à família e ao meio social. Desta maneira, percebe-se que a reinserção social se dá por meio do acesso ao trabalho e ao lazer, ao exercício de direitos civis e ao fortalecimento dos laços familiares e comunitários. O que pode notar é sua alta complexidade, uma vez que se encontra inserida num contexto sociopolítico-econômico desfavorável, no qual a desigualdade, a pobreza, a vulnerabilidade e a exclusão social ainda predominam. Assim, a desinstitucionalização e a efetiva reintegração de doentes mentais graves na comunidade é uma tarefa que o SUS vem se dedicando com especial empenho nos últimos anos. Juntamente com os programas de volta para casa, programa de reestruturação dos hospitais psiquiátricos e o serviço de residência terapêutica. Vem se concretizando as diretrizes de superação do modelo de atenção centrado no modelo hospital psiquiátrico. Como vocês podem observar, não há dúvida de quão grandes foram as mudanças e melhorias no atendimento à pessoa com problemas mentais após a reforma psiquiátrica. Mas a reforma ainda está em construção e continua sendo um grande desafio, pois ela não é apenas tirar o paciente do hospital e devolvê-lo à família. É muito além disso. É o resgate da cidadania, tornando o sujeito de seu próprio tratamento. É a recuperação da autonomia e a reintegração à família e à comunidade e também à sociedade. A saúde só pode ser assegurada mediante uma combinação de esforços e é o SUS
que estabelece as redes de atenção à saúde, que são as RAS. As redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam a integralidade do cuidado a essa pessoa. Como vocês podem observar, o serviço de saúde mental, ele tem a rede de atenção psicossocial, que segundo Barros, Jorge e Pinto, ele diz que deve ser articulada, né, essa rede de atenção psicossocial, ela deve ser articulada com outras instituições potencializadoras no que diz respeito à efetivação dos cuidados ao portador de transtorno mental. E para isso seria necessário uma organização por meio de dispositivos que favoreçam a desinstitucionalização, a acessibilidade e a equidade. A articulação com a atenção primária também é primordial. Mediante o desenvolvimento de um trabalho articulado com justiça, previdência social, ação social, educação e instituições profissionalizantes. A organização da RAPS, né, dessa rede de atenção psicossocial, ela é necessária para a efetivação dos objetivos da reinserção social, visto que desta forma a família pode contar com o suporte dos serviços substitutivos no que diz respeito ao apoio social, psicológico e material para diminuir as dificuldades enfrentadas pela família no cuidado ao portador de transtorno mental. Inserir socialmente o portador de transtorno mental significa assumir a exclusão e enxergar a necessidade de devolver a esse sujeito o convívio social com seus familiares, amigos e demais membros da sociedade, por meio da circulação e ocupação dos espaços sociais, como de espaços e aires. O sujeito depende de um lugar de referência e um lugar onde ele possa formar elos que possibilitem sua reintegração social. E é nesse enredo que implanta-se os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que são de grande relevância na reforma psiquiátrica brasileira. E são eles o que possibilitam a organização de uma rede substitutiva ao hospital psiquiátrico no Brasil. São os CAPs que regulam a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de atuação, dando suporte à atenção à saúde mental na rede básica, com atendimento diário a pessoas com transtornos mentais, além de realizar o acompanhamento clínico e inseri-los socialmente, através do acesso ao trabalho, lazer, do exercício dos direitos civis e do fortalecimento dos laços familiares e comunitários. É resgatar a autonomia, a subjetividade e a autoconfiança de quem historicamente sempre foi excluído em seus papéis sociais. De acordo com a Portaria 3088 de 2011, que institui sobre a rede de atenção psicossocial no âmbito do Sistema Único de Saúde, essa deve promover, dentre outros aspectos, a reabilitação e a reinserção das pessoas com tratamento mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, por meio de acesso ao trabalho, renda e moradia solidária. Segundo o documento, a reabilitação psicossocial é composta por iniciativas de geração de trabalho e renda, empreendimentos solidários ou cooperativas sociais. Nesse sentido, uma das marcas da reinserção se refere à ocupação do público em sofrimento psiquiátrico, em atividades laborais que sejam produtivas, promovendo assim um novo olhar social sobre os usuários da rede de saúde mental. Os CAPs, né? Quando as pessoas são atendidas em um CAPs, ela tem acesso a vários recursos terapêuticos, como atendimento individual, né, a prescrição de medicamentos, psicoterapia e orientação. Atendimento em grupo, como as oficinas terapêuticas, oficinas expressivas, oficinas geradoras de renda, oficinas de alfabetização, oficinas culturais, grupos terapêuticos, atividades esportivas, atividades de suporte social, grupos de leitura e debate e grupos de confecção de jornal. Um outro recurso também é o atendimento para a família, que é um atendimento
nuclear e a um grupo de familiares, atendimento individualizado a familiares, visitas domiciliares, atividades de ensino e atividades de lazer com familiares. As atividades comunitárias são atividades desenvolvidas em conjunto com associações de bairro e outras instituições existentes na comunidade, que têm como objetivo as trocas sociais, a reintegração do serviço, do serviço e do usuário com a família, a comunidade e a sociedade em geral. Essas atividades podem ser festas comunitárias, caminhadas com grupos da comunidade, participação em eventos e grupos dos centros comunitários. Um outro recurso são assembleias ou reuniões de organização do serviço. A assembleia é um instrumento importante para o efetivo funcionamento dos CAPSs como um lugar de convivência. É uma atividade preferencialmente semanal que reúne técnicos, usuários, familiares e outros convidados que juntos discutem, avaliam e propõem encaminhamentos para o serviço. Discutem-se os problemas e sugestões sobre a convivência, as atividades e a organização do CAPS, ajudando a melhorar o atendimento oferecido. Dentro do processo de organização da rede, tem-se as residências terapêuticas. Mas o que vem a ser isso, residências terapêuticas? As residências terapêuticas são casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não. O número de usuários dessas casas pode variar desde 1 a no máximo 8 pessoas dentro da casa. Demandas e necessidades são individuais, portanto, cada usuário é visto em sua totalidade e equânime. O CAPS de referência e equipe da atenção básica darão suporte ao serviço da residência terapêutica. O acompanhamento deve seguir mesmo que ele mude de endereço ou eventualmente seja hospitalizado. Os serviços residenciais terapêuticos emergem como alternativos para o cuidado de pessoas que estejam com laços familiares extremamente comprometidos ou rompidos e que precisem de acompanhamento para viver fora das instituições asilares. Há um contingente de pessoas portadoras de sofrimento psíquico que viveram institucionalizadas e que têm a possibilidade de reintegrar-se novamente aos espaços sociais, porém com dificuldades para restabelecer seus vínculos familiares e sociais. Os serviços residenciais terapêuticos assumem na rede de saúde mental espaços que tratam da reinserção social no usuário do serviço de saúde mental na vida da sociedade. Estes surgem do processo de desinstitucionalização no país após o movimento da reforma psiquiátrica e da legislação que implanta a Política Nacional de Saúde Mental e que garante o cuidado em liberdade. Então, os serviços residenciais terapêuticos passam a representar um lugar propício para operar a reinserção na vida comunitária daqueles que buscam retomar sua história de vida, sua rotina diária de cidadão, livre, com diferenças individuais e demandas próprias para seu ambiente habitacional. Segundo o autor Argiles, ele diz que o local da moradia, ou seja, a residência terapêutica, ela deve ser uma casa com as características inerentes a um lar, onde a vida produz significado e sentido, onde se estabelecem vínculos de afeto e cooperação, compartilham-se vivências prazerosas e dolorosas. Enfim, é um lugar de produção de subjetividade e de redes de sociabilidade. A inserção em um serviço, uma residência terapêutica, é o início de um longo processo de reabilitação que deverá buscar a progressiva inclusão do social do morador. Segundo a coordenadora dessas residências terapêuticas, ela conta que aqui em Cuiabá, nós temos uma paciente que ela tem dificuldade de ficar nas casas terapêuticas. Então, devido a seus longos anos no hospital psiquiátrico Adalto Botelho, então ela passa um dia com eles na residência terapêutica, depois é necessário que leve ela de volta para ela dormir lá no Adalto Botelho. Do outro dia ela volta.
e fizeram a experiência de um dia tentar deixar ela na casa, né, na residência terapêutica, para que ela pudesse dormir. E essa experiência não foi muito exitosa, porque ela não conseguiu dormir, ela ficou agitada, então assim, ela deu bastante trabalho. Então, a partir desse dia, dessa tentativa, nunca mais tentaram. Então, estão aguardando até que ela se adapte totalmente à residência terapêutica para que ela realmente possa morar nesse local. Cada casa deve ser organizada segundo as necessidades e gostos de seus habitantes. Afinal, é uma moradia. Quais são os tipos de moradias? São dois tipos de serviços, dois grandes, né, tipos de serviços de residência terapêutica. O serviço de residência terapêutica tipo 1 é o suporte, onde o suporte focaliza na inserção dos moradores na rede social existente, que seja através do trabalho, do lazer, da educação. O acompanhamento nessa residência é realizado conforme recomendado nos programas terapêuticos individualizados dos moradores e também pelos agentes comunitários de saúde da estratégia de saúde da família, quando houver. Devem ser desenvolvidas junto aos moradores estratégias para a obtenção de moradias definitivas na comunidade. Esse é o tipo mais comum de residências, onde é necessário apenas a ajuda de um cuidador, a pessoa que recebe capacitação para esse tipo de apoio a esses moradores, né? Preferencialmente trabalhador do CAPS, né, da Unidade Básica de Saúde, de alguma instituição que faça esse trabalho no cuidado específico, mesmo de serviços de residências terapêuticas, que já pagam um trabalhador doméstico de carteira assinada com recursos do programa De Volta para Casa. O tipo 2 de serviços terapêuticos, em geral, cuida-se de nossos velhos, doentes e ou dependentes físicos, inclusive com a ajuda de profissionais. O serviço de residência terapêutico 2 é a casa dos cuidados substitutivos familiares dessa população institucionalizada, muitas vezes por uma vida inteira. O suporte focaliza-se na reapropriação do espaço residencial como moradia e na reinserção dos moradores da rede social existente, constituída para clientela carente de cuidados intensivos, com monitoramento técnico diário e pessoal auxiliar permanente na residência. Esse tipo de serviço de residência terapêutica pode diferenciar-se em relação ao número de moradores e ao financiamento, que deve ser compatível com recursos humanos presentes 24 horas por dia. Em Cuiabá, o descredenciamento do Hospital Adalto Botelho resultou na criação de 10 residências terapêuticas, atendendo 82 pessoas na época. Atualmente, conta com 6 residências terapêuticas com 50 moradores, e o financiamento desses estabelecimentos é realizado pelo município e são de natureza pública, mas pode-se estabelecer convênios com entidades filantrópicas, associações e ONGs para a implementação e acompanhamento desses pacientes. Um outro processo de organização da rede são os programas de volta para casa, que foi um programa criado pelo Ministério da Saúde e é um programa de reintegração social de pessoas acometidas de transtornos mentais egressas de longas internações, segundo critérios definidos na Lei 10.708 de 2003, que tem como parte integrante o pagamento do auxílio reabilitação psicossocial. Esta estratégia vem ao encontro de recomendação da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde para a área da saúde mental, com vistas a reverter gradativamente um modelo de atenção centrado na referência à internação em hospitais especializados, né, por um modelo de atenção de base comunitária, consolidados em serviços territoriais e de atenção diária. Este programa atende ao dispositivo da Lei 10.216 de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental,
a qual mais especificamente em seu artigo 5º determina que os pacientes a longo tempo hospitalizados ou para os quais se caracterize situação de grave dependência institucional sejam objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida. O objetivo desse programa de volta para casa é contribuir efetivamente para o processo de inserção social dessas pessoas, incentivando a organização de uma rede ampla e diversificada de recursos assistenciais e de cuidados facilitadora do convívio social, capaz de assegurar o bem-estar global e estimular o exercício pleno de seus direitos civis, políticos e de cidadanias. Os documentos que regulamentam o programa de volta para casa são a Lei 10.708 de 2003 e a Portaria 2077 de 2003 também. A respeito do benefício do pagamento do auxílio reabilitação psicossocial, esse pagamento é mensal com um auxílio pecuniário no valor de R$ 240 reais, quando foi lançado o programa, ao beneficiário ou seu representante legal, se for o caso, com duração de 1 ano. Esse benefício ele poderá ser renovado a partir da avaliação da equipe municipal e de parecer da comissão de acompanhamento do programa de volta para casa. E tem como objetivo apoiar e acompanhar o beneficiário no seu processo de reabilitação psicossocial. O benefício consistirá, em pagamento mensal de auxílio diretamente ao beneficiário, salvo na hipótese de incapacidade deste de exercer pessoalmente atos da vida civil. Quando o benefício será entregue ao representante legal determinado pelo Poder Judiciário. O valor desse benefício ele vai diretamente para seu beneficiário, tá? A não ser que tenha um representante legal. E se ele estiver naquelas residências terapêuticas, né, de qualquer forma, eles não empregam nada naquela residência, tá? É um valor que é atribuído para o beneficiário somente. O programa de volta para casa, ele visa oferecer orientações importantes para auxiliar na implantação deste programa. Dentre as orientações estão as responsabilidades dos gestores do SUS com o programa. Qual a responsabilidade, portanto, dos gestores, então, no âmbito municipal? Ser responsável pela atenção integral em saúde e assegurar a continuidade de cuidados em saúde mental em programas extra-hospitalares para os beneficiários do programa. Selecionar, avaliar, preencher e encaminhar ao Ministério da Saúde informações cadastrais necessárias dos beneficiários a serem incluídos no programa e acompanhar os beneficiários inseridos no programa. Estes daí são as responsabilidades a nível municipal. E o que compete aos gestores, estaduais com o programa de volta para casa? Acompanhar as ações dos municípios vinculados ao programa, confirmar o município como apto a se inserir no programa, analisar os recursos provenientes das solicitações indeferidas pelos municípios e ter papel articulador entre os hospitais de custódias e tratamento psiquiátrico no município, quando da indicação de pessoas em condições de serem beneficiadas pelo programa. E no âmbito federal, qual a competência, quais as responsabilidades desses gestores com o programa de volta para casa? Então, cadastrar os beneficiários dos municípios habilitados no programa, organizar e consolidar os cadastros dos beneficiários e dos municípios inseridos no programa, zelar pelo monitoramento e avaliação do programa, definir critérios de prioridades de inclusão de beneficiários por municípios, julgar os recursos provenientes do âmbito municipal ou estadual, processar mensalmente a folha de pagamento aos beneficiários do programa e constituir a comissão gestora do programa de volta para casa. Temos uma área técnica de saúde mental no estado de Mato Grosso, que são as redes de atenção psicossocial,
como o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, a RAPS, que são as redes de atenção psicossocial, as residências terapêuticas, que objetivam promover ações intersetoriais com ênfase na promoção da saúde e que reorganizam e reorientam o modelo de atenção à saúde mental, estabelecida pela Política Estadual de Saúde Mental. Cabe a esta área técnica, a essa rede, apoiar, monitorar, avaliar e supervisionar os programas e projetos em saúde mental, nos 3 níveis de assistência no SUS. Então, nível primário, secundário e terciário. Aqui vocês estão vendo uma relação do serviço de saúde mental existente no estado de Mato Grosso. Então, são 3 centros de atenção psicossocial, CAPS 2, 27 centros de atenção psicossocial, CAPS 1, 4 centros de atenção psicossocial infanto-juvenil, o CAPS-I, 4 centros de atenção psicossocial álcool e drogas, que é o CAPS-AD, um centro de atenção psicossocial álcool e drogas 3, o CAPS-AD 3, que funciona 24 horas, 2 hospitais psiquiátricos, Adalto Botelho, com 110 leitos, e Paulo de Tarso, 82 leitos, 6 residências terapêuticas em Cuiabá, 6 ambulatórios de saúde mental no interior do estado, Várzea Grande, Primavera do Leste, Cáceres, Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças, 4 policlínicas com ambulatórios de saúde mental em Cuiabá, um ambulatório infanto-juvenil no Centro de Especialidades Médicas em Cuiabá, e 50% das equipes de saúde da família possuem alguma ação em saúde mental. Voltando aqui às residências terapêuticas, pessoal, somente na capital existem essas residências, tá? Então, aos outros municípios ainda não se tem residências implantadas. No Hospital Adalto Botelho, tem-se o Centro Integrado de Assistência Psicossocial, que é o CIAPS. Ele tem uma unidade, a unidade 1, que é a unidade hospitalar, composta por 2 enfermarias, internação masculina adulto e internação feminino adulto. A unidade 2, que atende especificamente a todo indivíduo em função de um transtorno mental que cometeu crime e que, em decorrência de motivos psiquiátricos, não pode responder criminalmente por ele. A unidade 3, que é a unidade de desintoxicação destinada aos casos graves para pacientes do sexo masculino com idade igual ou superior a 18 anos, período de previsão para desintoxicação hospitalar avaliado caso a caso. No entanto, recomenda-se um período não superior a 45 dias de internação, ou seja, de desintoxicação. Uma outra é o Lar Docilar, que é a unidade de atenção a portadores de deficiências físicos mentais. É uma unidade que abriga um regime de moradia de 20 moradores, na sua totalidade portadores de deficiência mental, que foram abandonados por suas famílias e, por estarem em situação, encontram-se neste lar. Ainda no CIAPS, no Centro Integrado de Assistência Psicossocial, encontra-se os CAPS-AD, que acolhe e trata usuários do SUS e seus familiares com prejuízos decorrentes do uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas. Também tem-se o CAPS-I, que é o CAPS infantil, destina o cuidado e a proteção à criança e ao adolescente de 0 a 17 anos, com transtorno mental severo, através das modalidades intensivas, semi-intensiva e não intensiva. Tem-se também o pronto atendimento, que visa atendimento de urgência e emergência aos usuários com transtornos mentais graves e dependentes químicos. O período de observação no pronto atendimento é de até 72 horas e, após a reavaliação, o paciente é encaminhado para a alta ou é transferido para uma das unidades do Centro Integrado de Assistência Psicossocial do Adalto Botelho. Essas são fotos do Centro Integrado de Assistência Psicossocial, do CIAPS, do Adalto Botelho. Então, é a entrada do CIAPS.
Aqui são dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, que são os serviços de saúde mental existentes, né? Então, onde que está cada um, qual a localização e o contato, além de algumas características de atendimento específico. Como atividade, deixo para vocês buscarem o que é emergência psiquiátrica. Aqui estão algumas das referências que eu utilizei na elaboração desse material de estudo. Termino deixando uma frase de Carl Rogers: é sempre enriquecedor poder aceitar uma outra pessoa. Então, tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula.